Boa tarde. É com imenso prazer que vos dou as boas-vindas a mais esta aula de Ao Encontro da Felicidade, que tem incidido nestes últimos dias sobre a comunicação, porque é comunicando que nós podemos ser mais felizes. E temos falado sobre ouvir, falar, ouvir as emoções, e hoje, como prometido, nós iremos tratar da empatia. Antes de o fazer, apenas uns votos de que espero que estejam todos bem, todos e todas, que continuem com saúde. Como sabem, o dever cívico de recolhimento terminou esta segunda-feira. Não significa isso, atenção, não significa isso que o vírus, o Covid, deixou de ser perigoso. Significa apenas que no esforço de achatar a curva, de modo a que os serviços de saúde pudessem responder integralmente às necessidades das pessoas, portanto, que esse achatar da curva foi conseguido. O que implica apenas não que termine, mas que se prolonga mais no tempo e, portanto, vão continuar a haver contaminações, mas sempre de uma forma controlada. Significa isto que nós não devemos baixar a nossa guarda. Devemos continuar a ter o máximo de cuidado, principalmente nestas nossas idades. Eu tenho cuidado, ainda nem fui ao barbeiro, como vocês estão a ver, o meu cabelo está cada vez a ficar qualquer dia. Enfim, nem quero imaginar como é que vai ficar. Volto aos anos 60, se calhar, aos anos 70. Portanto, temos que ter muito cuidado, principalmente agora, acho eu, na minha opinião, em que outras camadas etárias, isto é, dos 60, 50 para baixo, acham que já estão mais à vontade, vão ter muito menos cuidados, não vão sofrer muito porque o Covid não ataca muito as idades mais baixas. Veio ainda esta semana um estudo sobre isso, que veio confirmar que, de facto, o fator principal de vulnerabilidade ao Covid é a idade, é mais do que as doenças que a gente possa ter. Claro que as doenças agravam, quem tiver, como por exemplo, eu tenho asma, enfim, problemas respiratórios, a situação é mais complicada, mas o fator principal é mesmo a idade. E, portanto, com o fim deste dever cívico de recolhimento, as pessoas vão passar normalmente a ter menos cuidados e nós, esta nossa camada etária, dos 60 para cima, ficará mais vulnerável. E se acrescentarmos isto, as pessoas que vêm de outras regiões do país, nomeadamente de Lisboa, onde está a haver um grande número de casos, que vêm passar férias ao Algarve, vocês estão a ver que temos de continuar a ter um especial cuidado. Eu não queria deixar de deixar aqui esta alerta, porque às vezes há mensagens que parecem transmitir uma ideia de facilidade, de fim da pandemia. Recordo que a Organização Mundial de Saúde ainda não deu por fim a pandemia. Portanto, ela continua, o Covid continua aí e, portanto, cuidado, tenham mesmo muito cuidado. Bem, como vos estava a dizer, hoje a aula será sobre a empatia. E então fui à procura de uma citação que eu pudesse utilizar aqui para a empatia. Como vocês sabem, eu gosto sempre de iniciar estas aulas com uma citação. E encontrei uma muito simples na verdade, mas muito comovente e achei que é uma daquelas frases inspiracionais de uma delicadeza e de uma sensibilidade que me levou a escolhê-la e vou passar imediatamente a ler para vocês. O que de mais importante se pode conseguir neste mundo é fazer as pessoas saberem que não estão sozinhas. De Shannon L. Alder. Eu achei esta citação muito adequada, porque é precisamente este o objetivo desta aula. Nós vamos aqui tratar do tema da empatia precisamente para, entre outras coisas, mas principalmente talvez,
ajudarmos as pessoas a não se sentirem sozinhas, a saberem que não estão, na realidade, sozinhas. Nós, na aula passada, vimos, fazendo um resumo do que foi a aula passada para fazer a ligação a esta aula, nós vimos algumas necessidades básicas que todos os seres humanos têm, como é que devemos ter em conta essas necessidades nas nossas interações do dia a dia. Já agora, por falar em necessidades básicas, recordemos que os principais elementos daquilo que é considerado uma saúde do ponto de vista emocional, esses principais elementos são os seguintes: a predominância das emoções positivas sobre as negativas. Aliás, um dos critérios que nós usamos nestas aulas para definir a felicidade. O ter entusiasmo com a vida e ser-se ativo. Outro critério que também usamos para definir a felicidade. E a capacidade de recuperar para restabelecer um sentido positivo de si próprio e dos outros após as inevitáveis frustrações, desilusões e insucessos que todos nós, seres humanos, passamos e vivemos nas nossas vidas. Ora, nós só somos bem-sucedidos a alcançar este tipo de saúde emocional se tivermos bons relacionamentos, e esses bons relacionamentos existem com um bom diálogo entre as pessoas. Por isso, nas aulas passadas, estivemos também a considerar algumas emoções positivas ou negativas, que são determinantes da qualidade dessas nossas interações com os outros. E propusemos algumas estratégias para ouvir, por um lado, para exprimir, por outro, e para todos lidarmos com essas emoções nas nossas conversações. Todos nós já tivemos experiências negativas de perda, de rejeição, de crítica ou de desaprovação, de fracasso ou de derrota. E todos tivemos todas essas experiências porque elas são naturalmente inevitáveis, como já falei atrás, nas interações que tivermos com os outros. Isto é humano e é natural. E se nos tornarmos, ao longo da vida, particularmente vulneráveis a estas experiências, elas provocam um mal-estar que é difícil de ser recuperado. Esse mal-estar é caracterizado por sentimentos de tristeza, falámos isso na aula passada. Tristeza porquê? Por causa do que perdemos, mesmo que sejam só ilusões. Perder ilusões faz-nos ficar tristes. Podem ser sentimentos de ansiedade, isto é, o receio pelas perdas que possamos a vir a ter no futuro. Os sentimentos de vergonha, de zanga, são sentimentos, portanto, que caracterizam esse mal-estar e de que eu falei na aula passada. E se nós queremos devolver e oferecer algum tipo de experiência emocional reparativa ou reparadora, que ajuda a outra pessoa a recuperar do mal-estar e a sentir-se melhor, a nossa resposta pode incluir uma ou mais das seguintes componentes. E reparem, uma ou mais. Podemos usar todas ou podemos só uma. Reconhecer e validar o que a outra pessoa nos diz. Já sabemos que isto passa por não diminuir nem descartar o que ela nos diz. Passa também, outra componente é empatizar com o que a pessoa nos está a dizer, que nos está a transmitir, mostrar-lhe que estamos a compreender, consolá-la, valorizá-la e encorajá-la. Encorajá-la é um ponto importante, às vezes esquecemos disto. Pensamos na consolação, pensamos no ajudar e esquecemos do encorajar. Tudo isto para quê? Tudo isto é no fim, para ajudar a restaurar os sentimentos bons dessa pessoa acerca de si própria e acerca dos outros. Como já referi anteriormente, eu disse basta um, e às vezes basta o primeiro componente, o simples reconhecimento dos sentimentos negativos que a pessoa está a ter, para conseguirmos que essa reparação se realize em grande parte, ou pelo menos seja grandemente facilitada. Por outro lado, em nós, este processo reparador de emoções negativas é essencial para prosseguirmos com a vida de uma forma criativa e construtiva. E a verdade é que ela é muito mais fácil de realizar com a ajuda empática dos outros. Isto em nós, portanto, para nós fazermos esse processo reparativo. Se nós não conseguirmos efetivar esse processo reparador,
Isto tem várias consequências negativas, prejudiciais. Negativas no sentido de prejudiciais. Nós estreitamos o nosso foco atencional, ficamos com o nosso, deixamos de ter um horizonte largo de possibilidades e passamos a focar a nossa atenção num número muito restrito de coisas, nomeadamente focamos muito na elaboração psíquica dessas emoções negativas e aos consequentes esforços que fazemos para nos vermos livres delas. Genericamente, na maior parte das situações, uma boa conversa serve para pôr em andamento este processo reparador. E uma boa conversa, o que é que significa? Significa que estamos a acompanhar a pessoa e a compreendê-la. E como é que nós fazemos isso? Bom, reconhecemos empaticamente as emoções da outra pessoa, incluindo as negativas, mas também as positivas. Estamos receptivos e reagimos com entusiasmo, admiração, encantamento, curiosidade às emoções positivas, aos interesses positivos, aos acontecimentos positivos que a outra pessoa nos relata. Fazemos também algumas autorrevelações pequenas e normalizadoras. E o que é isto? Sobre que autorrevelações são estas? Bom, são pequenas coisas que nós revelamos de nós, daquilo que estamos a sentir, relacionadas diretamente com algum interesse ou curiosidade manifestados por outra pessoa, ou um simples sentimento de afeto positivo que tenha surgido à nossa mente no momento. Portanto, compreender a outra pessoa passa quase sempre por sermos empáticos com ela e mostrá-lo através das nossas palavras e expressões corporais. Isto para compreender realmente a outra pessoa. A compreensão empática tem uma série de vantagens. Liberta emoções positivas na outra pessoa, que se encontravam sufocadas pelas negativas, traz-lhe mais calma e tranquilidade e flexibiliza o seu funcionamento mental. Este funcionamento mental, quer ao nível cognitivo, quer ao emocional, já falei que é um dos processos que ajuda a fazer a reparação do mal-estar. Ou seja, quando se expressa esta compreensão empática, a outra pessoa sente-se mais liberta para poder resolver os seus problemas e, portanto, sente-se melhor. E tanto, por isso, nós vamos então entrar em pleno agora no tema da empatia. E começamos por quê? Pela definição. Vamos tentar definir a empatia. Aqui, como em alguns outros aspectos na psicologia, não há um consenso generalizado. É um dos problemas da psicologia ser uma ciência relativamente recente. Terá 100, 150 anos, não mais do que isso. E, portanto, não tem os séculos, por exemplo, que uma física ou que uma matemática tem. E, portanto, há alguns ajustes ainda a fazer relativamente a alguns conceitos. E a empatia é um deles. Eu já falei também que nas emoções também era, aliás, eu na aula em que tratei disso explicitei claramente que iria seguir a maneira de ver e de definir emoções que foi estabelecida pelo nosso compatriota neurocientista António Damasio. Aqui vou também fazer uma proposta, mas ficou o aviso feito que vocês poderão encontrar outras definições, não muito longe destas que eu vou aqui propor, mas de qualquer maneira diferentes desta. Bom, eu vou definir empatia aqui em dois andamentos, digamos assim. O primeiro, de uma forma básica e simples, a empatia é a capacidade de sentirmos as emoções e os sentimentos da outra pessoa e de ficarmos cientes do seu estado de espírito. Não se trata apenas de reconhecer que a outra pessoa está, por exemplo, triste. Não é apenas isso. É igualmente importante em conseguirmos também imaginar o que ela ou ele pode estar a passar e como seria se nós estivéssemos na mesma situação que essa pessoa. Portanto, a empatia não é só saber o que está a sentir, mas é também imaginarmos, tentar apercebermos do que ela está a passar ou como é que seria se nós estivéssemos no lugar dela, como é que nós estaríamos a passar.
Esta é uma definição simples e básica de empatia. Mas eu proponho também aqui, trago aqui também uma outra definição mais formal, mais científica. E segundo essa definição, a empatia é uma atitude ou um processo virado para os outros, de natureza tanto cognitiva como emocional, através da qual nós fazemos um esforço para pôr de lado as nossas necessidades e a nossa perspectiva, o nosso ponto de vista, bem como a nossa tendência para julgar e criticar. Pomos isto de lado. Com que fim? Com o fim de compreender o mais completamente possível a experiência subjetiva da outra pessoa. Subjetiva, não é a experiência objetiva. Atenção, é subjetiva, é aquilo que a outra pessoa idiosincraticamente vê, sente e percebe da sua situação. Isto é, por outras palavras, a empatia pretende compreender, através da empatia pretendemos compreender ou apreender o que ela estiver a sentir, ou que seja expectável que ela sinta, mesmo que não haja nenhuma lógica nisso. Lógica ou realismo. Okay? Por isso é que é subjetivo. Muito bem, a empatia tem vários componentes. Como eu disse antes, ao falar da natureza cognitiva e emocional da empatia. Tem vários componentes. Uma componente é, portanto, a cognitiva. Dá-se o nome, algumas coisas dão um nome a essa componente, mentalização. Em que é que consiste a mentalização? Consiste em nós construirmos uma ideia sobre o possível estado interno da outra pessoa, recorrendo a determinadas teorias pessoais e em que concluímos racionalmente quais deverão ser as emoções, as intenções e as crenças da pessoa. Portanto, é um processo cognitivo. Falei aqui de teorias pessoais. O que é que são estas teorias pessoais? São teorias que não estão estabelecidas cientificamente, mas que nós construímos ao longo da nossa vida e que as tomamos muitas vezes por estabelecidas e que às vezes não são muito corretas. Elas foram construídas intuitivamente. Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes quando a gente vê uma criança a chorar, ouvimos dizer que ela não está triste, ela apenas quer é atrair a nossa atenção. Isto é uma teoria. Isto é uma teoria. Quem diz isto não sabe de facto se a criança está triste ou não. É uma teoria que diz que se a criança chora, muitas vezes é apenas para obter atenção e não é por estar triste. Pronto. Há muitas outras teorias pessoais que usamos quando abordamos as outras pessoas. Portanto, isto é a componente cognitiva, em que nós tentamos perceber racionalmente, refletidamente, o que é que se passa com a outra pessoa, o que é que a outra pessoa está a viver. Mas existe uma outra componente mais emocional, a que podemos chamar de compartilha de experiências. Partilha, eu não pus partilha porque partilha parece que eu vou partilhar com o outro. Compartilha porque é uma coisa que é comum aos dois. Isto é, pretende-se que a experiência seja comum aos dois. E por isso dei o nome de compartilha. Em que nós assumimos os estados afetivos, os estados afetivos sensoriomotores da outra pessoa. Os afetivos no sentido do gosto, não gosto, simpatizo, não simpatizo, portanto, aproximativos, distanciadores, e sensoriomotores, porque têm a ver com os movimentos que a outra pessoa tem. Por exemplo, nós às vezes mimetizamos os gestos do outro. O outro curva os lábios de tristeza e a nossa tendência é também os nossos lábios curvarem para baixo. E, curiosamente, esta capacidade de mimetizar as expressões do outro é uma coisa que surge logo no início da nossa vida, após o nascimento. É muito interessante. Portanto, estas experiências são tanto os estados afetivos, os estados sensoriomotores que se vêem, e também podem ser os estados viscerais, isto é, o que nós nos apercebemos de como é que fisicamente a pessoa se está a sentir. Não é mentalmente, os estados afetivos é mentalmente, os viscerais é fisicamente, mas interiormente como ela se está a sentir, e sensoriomotores, aquilo que a pessoa mostra através dos seus movimentos,
através das suas expressões faciais, etc. Daquilo que é visível para o exterior. Estas são as duas componentes da empatia. Mas há alguns autores que ainda consideram uma terceira componente, mais motivacional, que leva as pessoas empáticas a desejar ajudar os outros. Esta componente é normalmente sequencial às outras duas. Portanto, as outras duas ocorrem primeiro e esta vem como consequência das outras duas. Mas nem sempre isso acontece. Isso nem sempre acontece. E já há outros autores que pensam, concluem que esta terceira componente não deve ser referida à empatia, mas deve ser posta mais no âmbito do campo da compaixão. E por isso distingue-na da empatia. Eu confesso que a minha posição pessoal tendo a concordar mais com esta última divisão. Eu penso que a empatia tem aquela componente cognitiva e emocional. Penso que a empatia é fundamental para sentirmos motivados, para ajudar os outros, para resolver situações, mas não é a mesma coisa. Portanto, esta terceira componente motivacional, eu penso que é mais característica, de facto, da compaixão. Há outra distinção também, já agora, que temos a fazer também sobre esta questão da empatia. É que nós fisicamente somos ilhas. Nós somos ilhas. Isto é, os nossos corpos estão claramente separados uns dos outros. Mas ao nível psicológico, isto já não é tão claro. A nível psicológico, nós estamos mais interconectados uns com os outros. E todos nós já verificamos que as emoções podem ser contagiosas. É um processo que se chama contágio emocional. Ele existe. Nós basta lembrarmos como é que é o nosso estado emocional. Por exemplo, quando estamos numa igreja em que não está a haver missa, reparem, numa igreja que não está a haver missa, ou quando estamos no meio de uma multidão, no meio de uma manifestação. O que nós sentimos dentro, apesar de sermos as mesmas pessoas, é completamente distinto. Há, de facto, uma influência do ambiente ou das outras pessoas que estão à nossa volta e que se reflete em nós. E o conceito de empatia não é este contágio emocional. Atenção, não é este contágio emocional. Embora possamos usar o contágio emocional para desenvolvermos a empatia. Mas não é. E porquê que não é? Bom, primeiro, porque a empatia é fruto de um esforço deliberado e consciente. A empatia não acontece assim. É um resultado de um esforço deliberado e consciente. Ao contrário do contágio ou emocional, que ocorre completamente fora do nosso controle consciente. Em segundo lugar, porque apesar de tudo na empatia, nós conseguimos perceber e manter alguma distância entre o nosso estado emocional e o estado emocional da outra pessoa. Ao contrário do que acontece no contágio, em que nós somos arrastados por as emoções de quem está à nossa volta. Em terceiro lugar, sermos empáticos implica um esforço intencional para nos abrirmos às nossas memórias e à nossa imaginação, a fim de nos ser possível aceder à experiência daquela pessoa em particular. Porquê é que eu falo das nossas memórias e da nossa imaginação? Porque é um auxiliar preciosíssimo que nos ajuda a ter empatia pelo outro. E porquê? Porquê que é um auxiliar preciosíssimo? Porque todos, nós podemos dizer, como é que eu vou empatizar com aquela pessoa se eu não sei o que aquilo é? Não é bem verdade, porque se nós recorrermos à nossa memória, todos nós, sem exceção, tivemos uma experiência comum. Todos, sem exceção. De vulnerabilidade, de impotência, de emoções negativas, todas elas. E sem termos defesas que os adultos têm. Sabem quando é que nós tivemos essa experiência? Na nossa infância. Quando éramos crianças. Quando éramos crianças nós tivemos todas essas experiências. Portanto, quando encontramos, como adultos, encontramos situações dessas, nunca podemos dizer, não, eu dessa água nunca bebi. Todos nós bebemos na infância. Também bebemos coisas boas, mas as coisas negativas também fizeram parte daquilo que nos coube em parte. Em segundo lugar, há uma outra razão para recorrermos à memória e à imaginação.
É que tudo o que nós fizemos de leituras, todos os filmes que vimos, todos os livros que lemos, todos os filmes que vimos, todas as canções que ouvimos e letras que acompanhamos, tudo isso e outras experiências culturais podem complementar muito adequadamente as nossas memórias e a nossa imaginação. Lembro-me de há uns anos, numa conferência, o João Batunes dizer que deveria ser obrigatório todos os candidatos a medicina, todos os estudantes de medicina lerem ficção e lerem abundantemente ficção. Porque dizia eu que nós não conseguimos abarcar todas as experiências que o ser humano pode viver. E a única maneira de termos acesso a essas experiências, de modo a melhor compreendermos os outros, melhor fazer o trabalho de médicos, que é o João Lobantunes é médico, como vocês sabem, neurocirurgião, é através das leituras, através dos filmes, através daquilo que culturalmente nós temos acesso, que nós podemos enriquecer essa experiência. Bem, por fim, estamos a falar ainda de porque é que a empatia é diferente do contágio emocional. Ao contrário do contágio emocional, no processo empático, nós comunicamos ao outro o que vamos sentindo nele. Reparem que esta é uma componente sempre importante em toda a comunicação, em todas estas aulas de comunicação, tenho falado disto. Né? De nós comunicarmos ao outro o que é que vamos sentir nele, para sabermos se estamos a ser fiéis realmente ao seu mundo interior e também para sermos guiados por respostas que obtivermos. Isto é, a empatia também é uma escuta ativa porque comunicamos ao outro o que estamos a ouvir nele. No fundo, a empatia permite-nos aceder essencialmente a 3 componentes da experiência subjetiva da outra pessoa. Experiência subjetiva. Atenção, a empatia não está muito interessada na objetividade. Okay? Nós estamos a pôr-nos no lugar da outra pessoa. Portanto, não estamos a ser objetivos. Os julgamentos e críticas estão fora. Portanto, 3 componentes da experiência subjetiva. A empatia permite-nos aceder a essas 3 componentes. Quais são elas? O estado de espírito atual da pessoa, o que motivou ou originou esse estado de espírito e qual a forma como a pessoa está a reagir ou pretende reagir, se ainda não o fez, às emoções que está a sentir. Portanto, o estado de espírito, o que originou e o que é que... Portanto, o atual, neste momento, o presente, o passado, o que originou ou o que é que motivou, e o futuro, como é que a pessoa está a reagir ou pretende vir a reagir ao que está a sentir. E, portanto, como nós estamos interessados em saber isto, nós não estamos virados para fazer julgamentos sobre o comportamento da pessoa ou sobre as suas possíveis consequências daquilo que esse comportamento poderá trazer. Nós não estamos interessados nessa parte quando estamos a ser empáticos. E, portanto, quando nós tivermos a tentação, porque acontece, temos a tentação de verbalizar esses julgamentos, procuremos lembrar-nos que, possivelmente, até este momento, porque a pessoa continua à procura de qualquer coisa e está a revelar-nos um pouco do seu mundo interior, possivelmente ainda não houve ninguém até ao momento que a tivesse realmente ouvido e compreendido. E, portanto, se calhar é esse o nosso papel que podemos nós assumir conscientemente e intencionalmente. Mas há um problema. Como é que sabemos, na verdade, se estamos a ser verdadeiramente empáticos? Se não estamos simplesmente a fazer construções na nossa cabeça? Primeiro, quando não nos distraímos do que o outro nos está a comunicar, mas nos mantemos interessados. É quando manifestamos naturalmente essa atitude empática e esse interesse pelo que o outro está a dizer, através de pequenos comportamentos de sintonização com o que o outro está a sentir. Já falei isto atrás. São, por exemplo, as expressões faciais que refletem o que o outro está a sentir. Lembrei-me agora que um dos momentos em que isso me aconteceu de uma forma, enfim, mais dramática, eu quando era professor no ensino básico e secundário, um aspecto do meu trabalho era colaborar com os pais. Eu sempre gostei muito de colaborar com os pais.
Sempre percebi muito bem os dilemas, os dramas que os pais viviam ao tentar educar os seus filhos. Aliás, sempre defendi que, tal como nós devemos aprender a guiar carros, como nós devemos aprender tanta coisa, deveríamos também aprender a ser pais, porque não é nada fácil numa sociedade tão complexa, tão exigente, nós adultos, exigente das crianças, não é em absoluto nada fácil educar crianças. Bom, então uma vez a mãe de um dos meus alunos, enfim, mal comportados, não muito bem comportados, foi falar comigo e curiosamente estávamos, não é muito habitual, mas naquele momento estava, não sei já por que razão, estava ela e estava o miúdo presente. E ela começa a falar da sua vida e das suas tremendas dificuldades e começa a chorar. E eu, sem dar conta, sem nada, começo a chorar também. E ficamos ali os dois a chorar, um com o outro. O miúdo não, o miúdo a olhar. Curiosamente, o miúdo, mais tarde, volta e meia, ficava assim parado a olhar para mim, mesmo com colegas à volta, dizia: o professor chorou quando a minha mãe chorou. E eu a primeira vez disse assim: então o que querias que eu fizesse? A tua mãe estava tão triste e eu fiquei triste também. E ele, aquilo bateu de fundo. Já não me lembro se ele mudou o comportamento dele, provavelmente não. Mas mudou sem dúvida, isso não tenho dúvidas nenhumas, a atitude dele para comigo. Isso de certeza absoluta. Porque não foi só a única vez, várias vezes dizia isto. E portanto estes comportamentos de sintonização é uma das formas de sabermos que estamos a ser empáticos. Isto é muito importante. A inexistência destes comportamentos de sintonização pode levar à perda de qualidade da relação. Porquê? Porque outra pessoa, ao ver que nós não estamos sintonizados, visivelmente sintonizados, a outra pessoa pode interpretar isso como ausência de confiança ou de aprovação da nossa parte. E daí que a falta destes comportamentos não é muito boa. Nós devemos deixar livremente eles expressarem-se em nós, que só faz bem, melhora a experiência empática. Ora, muito bem. Como é que posso praticar a empatia no meu dia-a-dia? Recordemos que a comunicação empática, a comunicação empática é qualquer ação que mostre que estamos a ser sensíveis à experiência subjetiva da outra pessoa. Recordo e enfatizo, é sempre a experiência subjetiva. Eu não quero saber o que é que realmente aconteceu. Eu não quero racionalismos. A experiência subjetiva da outra pessoa, de uma forma que procura ou atenuar o seu mal-estar ou, na melhor das hipóteses, prolongar e expandir as suas emoções positivas. Porque nós podemos ter, e é bom que tenhamos também, uma atitude empática, um comportamento empático, quando a outra pessoa está feliz. E isso é bom para nós. Em ambos os casos, quer quando a pessoa está infeliz, quer quando a pessoa está feliz. É sempre bom. Reparem, eu faço sempre estas minhas aulas, têm sempre como tema cimeiro ao encontro da felicidade. É esse sempre o meu objetivo final. E, portanto, aqui, quando eu defendo o uso da empatia na comunicação com os outros, é sempre com esse objetivo final. Bom, e então o que é que eu faço para praticar esta comunicação empática, para praticar a empatia? Primeiro, esforço-me por ser sensível àquilo que realmente importa para a outra pessoa no momento. E, portanto, esforço-me por não, embora tenha a tendência para isso, mas esforço-me por não me centrar no que me importa a mim. Isso não. Procuro, portanto, dirigir a minha atenção não só para o que o outro diz, mas também para a forma como o diz. Porque a forma como o diz, normalmente, é o que me dá mais indicações dessa tal experiência subjetiva do outro. Tento sintonizar-me com as suas emoções e sentimentos, a fim de compreender melhor os acontecimentos do ponto de vista da outra pessoa. Não é do meu ponto de vista, é do ponto de vista da outra pessoa. E deixo-me influenciar por esse ponto de vista do outro. Ou seja,
eu aceito, faço conscientemente, atenção, eu aceito, não é impotentemente, mas é conscientemente que eu faço e não me deixo arrastar pelas emoções. Portanto, aceito. E expresso de forma, essa aceitação, essa influência, eu expresso-a de forma não verbal, com um gesto de simpatia, por exemplo. Há bocado eu dei o exemplo, eu comecei a chorar com a mãe daquele meu aluno. Posso também expressar de uma forma paraverbal, com o meu tom de voz, com inflexões mais compassivas. E sendo assim, evito quaisquer julgamentos. Quaisquer julgamentos, mesmo aqueles que às vezes nos surgem, que nem é julgar outra pessoa muito bem, como um género, quando nos perguntamos, será que esta pessoa está zangada comigo? Por exemplo, a outra pessoa está zangada com qualquer coisa e às vezes demonstra, fica tomada por aquela emoção e nós ficamos a dizer, será que ele está zangado comigo? Está ele a dizer que no fundo ele está zangado comigo? Não, afastamos este tipo de julgamentos. Afastamos quaisquer críticas, afastamos quaisquer previsões de acontecimentos. Olha que te pode acontecer. Não, afastamos tudo isso. Evitamos tudo isso. Respondemos também com entusiasmo e prazer às emoções positivas da outra pessoa quando ela conta algo de bom que lhe aconteceu, ou que lhe trouxe alegria, ou algum sucesso pessoal, ou alguma paixão ou gosto por qualquer coisa, pessoa ou atividade. Este aspecto é muito importante. Nós pensamos na empatia sempre com as coisas negativas, mas é muito importante também com as coisas positivas, principalmente com quem? Já sabem, com as crianças. Se nós queremos estabelecer uma conexão com as crianças, se queremos que as crianças conversem connosco, este é o ponto-chave. Já falei nisto em aulas anteriores. Este é o botão privilegiado. É responder com entusiasmo e prazer às coisas positivas que a criança nos transmite. E, no fundo, o que eu procuro em todos estes casos é estar sempre empenhado em que a interação seja uma experiência agradável para a outra pessoa. Sempre uma experiência agradável. Mesmo em situações de grande stress da outra pessoa. E no mínimo, eu procuro nunca deixar de respeitar a dignidade da pessoa. É muito importante com as crianças e é fundamental este aspecto, respeitar a dignidade, fundamental com adolescentes. E normalmente preocupo-me em mesmo aumentar a sua autoestima, ou pelo menos mantê-la. Não é que a autoestima seja uma coisa, enfim, durante alguns anos, há um tempo atrás, até há um tempo atrás, pensou-se que a autoestima era a grande solução para todos os males, nomeadamente da educação. E, na verdade, depois descobriu-se que não era bem assim. Mas continua a ser muito importante e é uma manifestação de respeito pelo outro se nós tivermos essa preocupação de manter ou aumentar a sua autoestima. E finalmente, isto é muito importante, nunca deixo de ter consciência, eu tenho sempre a consciência que não é nada fácil saber o que a outra pessoa está realmente a sentir. Nós não somos telepatas. É que nós muitas vezes tendemos a projetar na outra pessoa os nossos sentimentos. Os nossos, não os dela. Projetamos os nossos. E, portanto, como isso acontece, eu devo procurar ir confirmando sempre com a pessoa se estou a perceber tudo corretamente. Aquilo que eu falava há bocado. Como é que fazemos isso? Já sabemos da escuta ativa. Umas vezes espelhando o que ela está a dizer, isto é, repetindo, no fundo, o que ela está a dizer. Outras vezes fazendo perguntas. Okay? Como na escuta ativa. Vocês já sabem como é que é isso. Dificuldades neste processo. Bom, por vezes é difícil empatizar com a outra pessoa porque ela esconde as suas emoções negativas e o que lhe vai verdadeiramente pelo espírito. Até pode remeter-se ao silênio no esforço de encobrir o que está a sentir. Que possíveis razões é que poderão estar atrás desta reserva, deste fechamento? Talvez seja importante sabermos essas razões para compreendermos melhor quando a outra pessoa opta por essa atitude. Bom, as pessoas podem acreditar que vão ficar a sentir-se pior se falarem das suas vivências negativas do momento. Podem achar que vão fazer os outros, nós que estamos a ouvir, a sentir-se mal. Podem temer que nós que estamos a ouvir comecemos a dar conselhos que elas sentem como desaprovação e críticas disfarçadas. E sem que isso as vá ajudar em nada.
Os nossos julgamentos e as nossas críticas só servem, como vocês já sabem muito bem, para aumentar a sua vergonha. Daí que elas se fecham. Elas podem recear também que os outros julguem que elas não estão mentalmente sãs. E isto acontece principalmente quando as emoções negativas são avassaladoras, são muito intensas. E o medo que possamos pensar que elas não estão bem, não estão boas da cabeça, faz com que elas se fechem e escondam aquilo que estão a vivenciar. Podem também achar que mostrar a sua vulnerabilidade é perder autonomia e independência. E então optam, tomam uma decisão de aguentar as coisas sozinhas. Isso leva-as a fecharem-se. Podem também ter aprendido, quando crianças, que falar da sua vida interior, do seu mundo interior, era, na melhor das hipóteses, fútil, já que os seus sentimentos, as suas vivências, nunca eram levadas muito a sério. Isto na infância. E podia ser também, na pior das hipóteses, podia ser perigoso, porque os cuidadores poderiam utilizar essas informações depois nas suas críticas, nos seus sarcasmos, enfim. E esta experiência aprendida na infância marca a pessoa, marca a vida toda da pessoa e leva a pessoa a fechar-se. Foram várias possibilidades de razões que podem estar por trás das pessoas fecharem. E a verdade é que qualquer destas possibilidades pode realmente ser real. Pode tornar-se real ou ser real. Mas na maior parte das vezes falarmos das emoções negativas tira-nos um peso de cima e faz-nos sentir muito mais aliviados. Porquê? Porque muitas vezes falarmos deste nosso mundo interior quando ele está tumultuoso, quando ele está dramaticamente conflituoso, serve para desabafar simplesmente, libertando um pouco da pressão que estamos a sentirmos dentro de nós. Serve também para tornar as emoções negativas menos pesadas e menos ameaçadoras, porque ao falar delas nós acabamos por criar uma certa distância. Pode também fazer-nos sentir menos sozinhos quando partilhamos com o outro este mundo interior menos bom, porque descobrimos que não somos anormais ou sentimos o que sentimos. Se tivermos do outro lado, de facto, uma compreensão verdadeiramente empática, percebemos que é normal o que estamos a sentir, o que estamos a viver. E depois pode ter, se a outra pessoa tiver, de facto, a reação empática, compassiva, isto pode também ter como consequência, isto o abrirmos aos outros, como consequência, interiorizarmos o olhar compassivo do outro e tornarmos nós próprios mais compassivos connosco e portanto, menos críticos, menos autocríticos. É muito importante partilhar, exprimir as nossas emoções negativas e positivas. Exprimirmos, partilharmos com os outros os nossos mundos interiores. Não esqueçam da aula passada o que Francisco Sant'Pazzi nos dizia dos enfermeiros e da população em geral. A partilha de emoções é muito importante para a saúde mental. Emoções, ele dizia só emoções, portanto é as emoções negativas e as positivas. Por isso, como há estas dificuldades, as pessoas têm estas barreiras, às vezes é importante sabermos o que é que podemos fazer para ajudar as pessoas a flexibilizarem estas barreiras e a sentirem-se mais à vontade para comunicar as suas emoções. E para isso nós começamos pelas nossas respostas. Como é que nós respondemos? Bem, respondemos com disponibilidade e curiosidade aos interesses da outra pessoa, apreciando e dando valor ao que é importante para ela. Já falámos disto. Respondemos com atenção e entusiasmo às suas emoções positivas, já falámos disto, e até respondemos com empatia aos seus agravos e à sua aflição. Também é disso que estamos a falar. Mas também devemos mostrar abertura, isto é, não termos ideias pré-concebidas. Devemos mostrar disponibilidade, isto é, temos tempo, temos espaço para ouvir a outra pessoa. Devemos demonstrar paciência. Paciência porquê? Paciência porque não devemos querer que a pessoa se abra logo de repente, de um momento para o outro. Repare-se, as pessoas usam às vezes, há muitos anos já, estratégias compensadoras e protetivas, a fim de afastarem ou de evitarem a vergonha, o embaraço, a falta de autoconfiança e outras emoções negativas,
Todas essas emoções negativas que ameaçam de alguma forma o seu sentido de integridade. Eles já há muitos anos que usam estratégias para compensar, para obviar os efeitos negativos dessas emoções. E por isso não irão abandonar essas estratégias defensivas com facilidade. Portanto, é aí que entra a nossa paciência. E é aí que nós podemos ficar satisfeitos se simplesmente tivermos mostrado que a outra pessoa pode confiar em nós e que pode vir mais tarde a falar mais livremente das suas emoções connosco. E já podemos ficar satisfeitos se conseguirmos isto. Também podemos dar o exemplo. Isto é, nós podemos partilhar as nossas próprias emoções, embora procurando, temos esta preocupação, procurar que não vir ocupar o centro do palco. Não somos nós que estamos no centro do palco. E não queremos ocupar esse centro do palco. Mas podemos fazer pequenas autorrevelações sobre as nossas emoções, ou então fazer referências frequentes às emoções e sentimentos das outras pessoas, porque quando fazemos estamos a mostrar que nos disponibilizamos para entrar em conversas e diálogos sérios à volta das emoções. Também podemos normalizar a dificuldade em exprimir emoções. Reparem, nós estamos aqui a ver maneiras de conseguir flexibilizar as barreiras que as pessoas têm a se abrirem connosco, a partilharem connosco o seu mundo interior. Se nós normalizarmos a dificuldade que elas estão a sentir em fazê-lo, reconhecendo verbalmente, claro, que não é fácil, nem é isento de ansiedade fazer essa partilha, que há mesmo muitas pessoas que não conseguem fazer, facilitamos esse processo de abertura na outra pessoa. Por outro lado, às vezes, uma das formas defensivas que as pessoas usam é disfarçar a sua aflição numa roupagem de humor. E nós devemos corresponder e, portanto, de certa forma, entrarmos no jogo. Mas tendo cuidado de não deixar de mostrar sempre que nós estamos cientes de que aquilo de que a pessoa está a falar é algo de realmente sério e nós consideramos algo de realmente sério. E claro, correndo o risco de me estar sempre a repetir, mas desculpem, mas é que nós estamos sempre a cair neste comportamento, já sabem o que é que eu vou falar. Evitemos dar qualquer indício de julgamento ou de crítica. Não nos esqueçamos sempre que dar conselhos, é uma forma suave. É suave, mas é uma forma de crítica. Porque estamos a dizer à pessoa, olha, tu fizeste mal, o que devias ter feito era isto. Não devemos dar qualquer indício de julgamento, de crítica, mas também não, estou a pensar nas crianças, não devemos dar mostras de troça ou de menosprezo e muito menos de condenação, porque tudo isso representa exatamente o oposto daquilo que a empatia é. E estas coisas que nós temos mais facilidade a fazer com as crianças e com os adolescentes é com estes dois grupos que nós devemos então ter um especialíssimo cuidado se queremos manter comunicação aberta deles connosco. Porque senão a comunicação fecha e nós ficamos à parte, fora do mundo deles. E é com estas últimas palavras de alerta para nos relacionarmos melhor com as crianças e adolescentes de quem eu também tenho bastante pena pelas exigências, pelas cargas, iremos falar isso provavelmente na próxima aula, que eles têm que hoje em dia suportar e que pouco tem a ver com aquilo que nós, quando éramos crianças, tivemos que também suportar. Em suma, falámos hoje então da saúde emocional, do que é saúde emocional, de como podemos ajudar os outros a recuperá-la, nomeadamente através das conversas empáticas. Tentámos chegar a uma definição de empatia suficientemente abrangente e procurámos caracterizá-la não só através das suas componentes. Falámos das componentes, a cognitiva, emocional, motivacional, mas também através do que a distingue de outros fenómenos, como a compaixão, como o contágio emocional. Falámos de como praticar a empatia numa comunicação, vimos alguns obstáculos que as pessoas têm relativamente a participarem nessa comunicação empática e o que é que podemos fazer
quanto a isso. No fundo, e reparem, no fundo, centramos-nos, portanto, nos aspectos comportamentais da empatia. Na próxima aula, continuaremos com a empatia, porém na sua virtude mais atitudinal. Não tanto no fazer, mas mais centrado no ser. Espero que tenham gostado. Desejo-vos uma ótima semana, com muito cuidado, sempre com muita saúde, são os meus votos, e desejo boa sorte, boas práticas e felicidades para todos e todos. Muito obrigado pela vossa atenção. Até para a semana.